Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Quinto. Quinta do Crescimento, lá na Zona Oeste, Estrada dos Bandeirantes, 13.911, minha casinha do lado de lá da ponte. Povo que eu amo, Brito, Fabi, Maduro, Jéssica, Marcel, Sandrinha, Gerson, Sandro, Patrick, Carlinho, meu Deus do céu, é muita gente boa lá. Marcão, Christopher, todas essas famílias aí que moram no meu coração, na IDTM Zona Oeste. Hoje nós estamos na nossa quarta aula dessa semana, falando sobre emoções e sentimentos. Tem sido uma semana libertadora. E hoje eu quero trazer o texto de Neemias, capítulo 2, verso de número 3. Neemias, capítulo 2, verso de número 3. Tá bom? Mas antes da gente ler o texto, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu preciso perguntar isso para você. É muito importante. Você já está inscrito no meu canal? Não? Se inscreve aí, bênção. Pelo amor de Deus. Se inscreve agora, vai, clica aqui embaixo, isso. Glória a Deus, Deus te abençoe. Agora, se fizer sentido, até o final da aula, no momento em que fizer sentido, compartilha, deixa o seu like aqui, que também é muito importante para nós. Neemias, capítulo 2, verso 3 diz assim: por que não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais encontra-se em assolação? Bom, eu preciso aqui contextualizar vocês. Neemias recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, devastada. Neemias era copeiro do rei. E quando Hanani vem trazer a notícia para ele de que a cidade estava devastada, destruída, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, Neemias entra em estado de tristeza, profundo pesar, em choro, em jejuns, em prantos. Quando finalmente ele vai acessar as recâmaras do rei novamente para servi-lo como copeiro, e o rei percebe essa tristeza no rosto de Neemias. Possivelmente Neemias era aquele tipo de servo que sempre servia com sorriso, com festa, com alegria. E essa mudança de comportamento agora vai chamar a atenção do rei. O que Neemias vai ensinar com a gente nessa hora é que, apesar daquilo que vem na minha direção, as minhas emoções não são inimigas dos meus propósitos. O problema só se torna um problema quando ele governa as minhas decisões. Vou falar de novo. As minhas emoções não são inimigas dos meus propósitos. Vírgula. Um problema só é problema de fato quando ele governa as minhas decisões. Estar triste, gente, isso faz parte da nossa faculdade de ser humano. Ser humano. Agora, o que nós, como filhos de Deus, não podemos permitir, Gabriel, é que um momento de tristeza me tire do eixo daquilo que Deus tem para mim. Porque nós vamos passar por aflições nessa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não adianta, no momento em que uma notícia sobrevém, entrarmos em estado de negação, dizendo assim: ah, não, isso não é nada. Não. Deus não está chamando homens de ferro. Deus não está chamando mulheres de lata. Deus sabe que nós temos sentimentos. O salmista, no Salmo 42, verso 5, ele vai dizer assim: por que está abatido, ó minha alma? Mas isso não isenta o salmista de ser um valente, um guerreiro, um poeta, um rei. Quantas vezes, gente, eu já não subi no púlpito com a minha alma completamente em frangalhos. Frangalhos. A bem da verdade, a minha vontade era de nem sair de casa. De quantas vezes, no momento mais tenebroso da minha história, no ano de 2022,
Não vale emocional, não vale sentimental, não vale espiritual. Pensa, juntou tudo. Vergonha, medo, doença física. E quantas vezes, faltando 15 minutos para o culto começar, eu em cima da cama, e a minha vontade era de não aparecer na casa de Deus, de não olhar na cara de ninguém, e servir então e pregar. Meu Deus! Mas eu me lembrava do Deus que me resgatou, do Deus que me chamou, e falava assim, eu não posso virar as costas para o propósito nessa hora. E a única oração que eu sabia fazer era essa aqui, gente. Eu vestia minha roupa dizendo, Deus me dá graça. Deus me dá graça. Deus me dá graça para suportar. Deus me dá graça, me dá graça, me dá graça. E eu botava os pés na casa de Deus, dobrava meu joelho e dizia assim, Deus, que as minhas emoções não contaminem a sua mensagem. Que aquilo que eu estou sentindo não corrompa o que o Senhor tem para dizer e fazer com o seu povo. Eu não estou em pecado, mas eu estou me sentindo um derrotado nesse momento, mas eu também sei que eu sou um canal para o seu povo e eu preciso que o Senhor me dê graça para isso aqui. Posso dizer uma coisa para vocês? Se eu estivesse aqui com a canetinha para bater, eu ia bater na caneta para chamar sua atenção. Posso dizer uma coisa para vocês? Que bom que eu fiz isso. Que bom que um feixe de iluminação e sabedoria celestial não deixou eu parar no dia mau. Que bom que a graça de Cristo foi, é e será suficiente todos os dias das nossas vidas. Sabe por quê, gente? Se lá atrás eu tivesse parado, hoje eu teria arrependimentos. Se lá atrás eu tivesse sucumbido, hoje eu seria um homem arrependido. Eu nem sei se eu estaria aqui, gente. Eu nem sei se... Não é aqui no meio de paz, não é aqui com os pés sobre a terra. Então eu sinto na minha alma um grito profético para dizer para você que apesar do que você está sentindo, que apesar do que você está enfrentando, pode ser um sentimento de vergonha te assolando, um sentimento de medo te rodeando, um sentimento de ansiedade te angustiando, a depressão tentando te consumir todas as vezes que você deita na cama, é como se tivesse um redemoinho te sugando para baixo, mas você hoje vai dar o grito da sua liberdade, e o grito é esse: Deus, me dá graça para enfrentar isso. E é o que Neemias foi enfrentar. Porque no momento em que ele é denunciado pelo rei, por que está triste o seu rosto? Aí ele diz assim, mas como não estaria triste? Se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, os muros derrubados, as portas queimadas, o templo saqueado. E a partir dessa palavra, dessa confissão, e não negação do que está sentindo, é que Neemias vai alcançar o favor do rei, para que o rei autorizasse ele a ir para Jerusalém, ser um canal de reestruturação daqueles muros. Então Deus não está te convidando a negar o que você está sentindo, e nem a fingir que não está sentindo. A emoção é igual ao dinheiro. É um péssimo servo, é um péssimo senhor e um bom servo. Você tem que mostrar quem é que manda. Estou triste, mas eu vou. Estou com medo, mas eu vou. Estou chorando, mas vou encarar. Aqueles que vão chorando e andando e semeando, chorando, andando e semeando, chorando e andando e semeando, em breve voltarão com seus feixes. Porque se no dia mal você se entrega, você está multiplicando o seu dia mal por 2, por 10. Talvez esse dia mal seria vencido hoje, se você se levantasse. Talvez esse dia mal duraria uma semana,
Se você se levantasse, eu tenho certeza, gente, quem está te falando, eu não estou contando a história de alguém, eu estou contando a minha história. Pega lá meu Instagram, vai lá para o ano 2022 e você vai ver que eu emagreci 17 quilos em 90 dias, de uma tristeza profunda, eu não tinha fome, eu não tinha sono, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Mas todas as vezes que eu tinha que me levantar, eu falava, Deus, me dá graça. Sentir é humano, mas viver a direção de Deus é sobrenatural. E eu sabia naquela hora, eu começo a terminar, eu sentia que naquele tempo de dor, de vergonha, de opróbrio, de ceguidão, de doença, gente, parecia que às vezes eu acordava de madrugada e tinha 6.000 demônios dentro da minha sala, porque eu dormia na sala, no chão, de tão mal que eu estava, cirandando e gritando em torno da minha cabeça. Deus me dá graça, Deus me dá graça. Eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Eu preciso ir onde o Senhor quer que eu vá. Glória. Eu preciso tomar posse daquilo que o Senhor já me entregou nas minhas mãos. Das minhas dores o Senhor cuida. Dos meus medos o Senhor cuida. Das minhas ansiedades o Senhor cuida. Dessa depressão o Senhor cuida e me guarda. Deus, me dá graça. Será que você se vê nesse poço? Será que você se vê nesse lugar tão fundo, tão triste? Então eu venho contar minha história para dizer para você, a graça de Deus é suficiente. Aleluia. Aleluia. Se hoje eu não sou uma plaquinha na porta da igreja, se hoje eu não sou uma memória boa que ficou, se hoje eu posso pegar o meu neto no colo, se hoje eu posso viver um relacionamento de paz, prosperidade, alegria, é porque no dia mau eu não me rendi para a glória de Deus. Respira fundo de novo, respira fundo outra vez. Se levante desse lugar, seja ele um lugar físico ou seja ele uma prostração emocional. Gabriel, já teve terça-feira de 8 horas da noite, eu estava em cima da cama de cueca, com a transmissão do culto no celular e o vídeo de abertura do culto soltando aqui, e eu dizendo, eu não tenho como ir. Eu ia pregar, era o pregador. Eu não consigo sair dessa cama. E eu mandava mensagem para o Mateus, falando, negão, eu não vou conseguir. Ele, não, pai, fique em paz. E eu juntava a força de onde não tinha, falava, não, meu filho conta comigo, minha igreja conta comigo, Deus conta comigo. E me arrumar às pressas e chegar às vezes 8h20 na igreja, correndo, e subir no púlpito como se não tivesse guerras. E subir no púlpito como se não tivesse passando por aquele vale. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um Sadraque, eu sou um Mesaque, um Abednego, que foi lançado na fornalha, mas quando Deus me tirou, nem cheiro de fogo eu tenho mais. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar agora com essa palavra, gente. Eu quero que você pegue esse link aqui, essa setinha, e mande, mas mande para o maior número de pessoas que você puder essa aula. Se não for suficiente, você vai marcar com a sua amiga, você vai dizer assim, amigo, eu estou indo te encontrar, a gente toma um café, a gente vai assistir um negócio junto. Coloque isso aqui na sua célula, coloque isso aqui no seu pequeno grupo, manda no grupo da família, manda no grupo, manda, porque Satanás não vai paralisar os filhos de Deus por causa dessas emoções doentias, desses sentimentos. Nós vamos nos alinhar, nós vamos ser um Neemias, que vai chorar só pelo tempo necessário. Nós vamos ser um Neemias que vai se entristecer só por um tempo, mas ele se levantou. E quando ele se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém.
Quando ele se levantou para fazer uma obra gigantesca em 52 dias. E depois disso se tornar o governador daquele lugar. Para a glória de Deus, você também vai se levantar. Para a glória de Deus, essa unção de governo vai se apegar à sua alma também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz sentido isso, família? Reage. Dá o like. Faz alguma coisa em nome de Jesus. E amanhã nós estamos de volta. Encerrando essa semana de vida espiritual e vida sentimental. E como na semana passada, essa semana eu também vou aumentar o tempo do meu jejum. E junto com esse clamor, um jejum que eu vou estender em prol e em favor da sua vida emocional e sentimental. Te espero amanhã. Deus tem mais.